Olá queridos, hoje eu vou fazer uma análise do episódio Obsidian e tentarei trazer um formato diferente do que eu sempre fiz, que ao invés de discorrer por todo o episódio apontando cada particularidade, vou dividir a análise em temas que julgo ser os mais importantes e dar uma nota de 0 a 10. Bom, essa nota quase sempre vai ser 10, mas ignora essa parte. Então eu espero que vocês gostem, e se você ainda não assistiu o episódio, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, porque não vai fazer sentido pra você se você ainda não assistiu. Certo? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! Considerando nossas expectativas, os temas abordados foram muito bem supridos e explorados na minha opinião, como o passado da Marceline com a Jujuba antes da série, o porquê elas se odiavam tanto, o futuro das duas e como elas continuaram vivendo, e também, muito importante, o passado da Marceline junto com a sua mãe, que agora sabemos que ela se chama Elise pelos créditos do episódio. Acredito que tudo isso foram temas que ficaram em aberto na animação, e eu acho que esses especiais podem muito bem ser usados para nos dar essas respostas, e foi exatamente isso que esse episódio fez muito bem. A única crítica que eu tenho em relação a isso é que, já que contaram como a Marceline perdeu a sua mãe, por que já não aproveitaram para interligar com como ela foi parar no meio da cidade destruída em Yu quando o Simon encontrou ela? Sinceramente, eu acho que esse vazio na história seria facilmente resolvido nesse episódio e daria uma resposta definitiva pra gente. Mas é hora de aventura, né? Sempre vai ter uma pontinha solta pra gente teorizar. E além de completar todas essas histórias que já eram conhecidas, eles ainda conseguiram incluir mais uma de um reino completamente novo e fazer com que desse muito certo. O Reino de Vidro tem uma história muito legal, onde um destemido garoto de vidro enfrenta tanto bullying pela rachadura que ele tem na cabeça, que coloca sua própria vida em risco para tentar consertar essa imperfeição na fornalha que guarda o temível dragão Boltolavo, liberando ele e colocando não só ele, mas todo mundo em risco. A mensagem do final do episódio é muito legal, mostrando que na verdade todos eles tinham defeitos e acabavam escondendo, e mesmo assim eles faziam bullying com o Glass Boy, o que não faz sentido nenhum. Why were you hiding them? I was afraid people would judge me the way I judge them. Me too. E isso acaba ensinando uma coisa muito importante, que é o respeito às diferenças e a aceitação dos nossos defeitos. Pensando que ele ainda é um conteúdo bem focado para crianças, ter uma mensagem assim é essencial ao meu ver. Principalmente nessa era de filtros e a pseudo-perfeição inalcançável do padrão de beleza que vemos constantemente em redes sociais e no mundo virtual. Isso é um assunto muito sério e afeta muitas pessoas hoje em dia, e eu acredito que eles quiseram falar de alguma forma sobre isso nesse episódio. Pelo menos foi o que eu interpretei. Afinal, todos nós temos defeitos, entre aspas, uma coisa que nem deveria ser chamado de defeito, afinal somos todos seres humanos, né? No caso deles, seres de vidros. Bom, a história, por aquele pequeno detalhe, eu vou dar um 9.5/10. Um dos meus medos nesse episódio é que ele fosse romantizado de uma maneira errada, e as chances disso acabar estragando o episódio e até mesmo a relação das duas ainda existia, mas com certeza isso não aconteceu. Um ponto muito positivo da história, não só desse episódio, mas de toda a construção da relação entre a Jujuba com a Marceline, foi como eles conseguiram fazer isso de uma maneira leve, natural, com altos e baixos que fazem elas não serem um casal forçado como vemos muitos por aí. E olha, eu vi muita gente criticando a questão da abundância de casais LGBT nos desenhos, e sinceramente isso não é nem discussão. Existem sim casais LGBTs que parecem forçados no desenho e acaba não ficando muito legal. Mas fala a verdade, quantos casais héteros forçados também não existem? Isso não é uma questão de gênero, mas sim aceitar de que criar uma relação amorosa em um desenho para um público mais jovem é algo muito delicado e muito complicado de se fazer. E por isso muitas vezes não fica legal.
A Marceline e a Jujuba conseguem realmente ir além do já esperado. Elas têm uma história por trás que as une e, além de tudo, elas são pessoas que se completam. E é também por essas diferenças que elas tiveram tanto atrito no passado e às vezes até hoje. Ver que elas aprendem, deixam suas diferenças de lado, seus orgulhos, egoísmos e começam a viver uma vida simples e compartilhada da maneira mais linda e real é o que faz elas serem o casal mais bem construído de Hora de Aventura e me arrisco a dizer, de todos os desenhos que eu já assisti até hoje. Minha nota pro romance foi, claro, 10/10. Sobre o design desse episódio, ele continuou com a mesma cara que a HBO Max já deu também para o episódio Bimo. Esse design mais arredondado, assim, mais fofinho, com as cores mais vivas. Tudo é muito bem trabalhado, com cenários maravilhosos que parecem ter um brilho a mais. E todos esses detalhes também nos backgrounds é um conceito que agrega muito para o storytelling do episódio também. Agora, o design de personagens eu achei ainda mais irado. E eu quero dar destaque à forma com que eles resgataram em alguns momentos as transformações da Marceline lá das primeiras temporadas. Sabe, dessa forma exagerada e cartunesca que não víamos tanto nas últimas temporadas de Hora de Aventura. E eu acho muito da hora que eles têm essa preocupação de resgatar algumas coisas do início do desenho, como quando aparece o galinho vizinho, que é um personagem que não aparecia há muito tempo também no desenho. Agora, já ligando com a Marcy e a Jujuba, suas roupas estavam maravilhosas. Essa pantufa da Lady Iris é tudo pra mim. Adoro o contraste que existe entre elas, a Marcy toda hardcore com roupas escuras e a Jujuba toda fofinha e rosa. E o mais legal disso é que, se prestarem atenção na casa da Marceline, nada mudou muito de lugar, mas podemos ver que claramente a Jujuba influencia com pequenos detalhes, tipo uma cama com caveira super gótica e do lado um abajur e uma almofada rosa. Isso está por toda a casa. Alguém mais notou essas letras na geladeira com as iniciais dela? Ah, elas são muito fofas, pelo amor de Deus. E nessa cena também vemos o Simon vestido de rei gelado, uma escolha interessante para dizer como ele lida com seus problemas. Enfim, ele ainda continua uma incógnita para mim. Como ele tá tão jovem assim? Outra coisa importante para destacar é o design de todos os novos personagens apresentados. O Reino de Vidro é lindo, e o conceito dele ter nascido de talvez um raio ou uma grande energia me faz pensar o que criou ele, e se existe alguma relação com as explosões que vimos no flashback do episódio Bimo. Os cidadãos de vidro são bonitinhos também. Apesar de serem meio genéricos, a ideia eu acho que é essa mesmo, deles serem mais padronizados para deixar claro o padrão de perfeição que eles tanto prezam no seu reino. A See-Through Princess, que eu não sei como eles vão traduzir isso, estranhamente lembra a Princesa de Fogo, mas é só em aparência mesmo, porque em personalidade é completamente o contrário. O Glass Boy também tem um design bem simples, mas isso é essencial para quem brilhe seja a sua personalidade. É a mesma coisa que acontece com o design do Finn, eles são simples para eles serem mais carismáticos. E bom, minha nota para os designs são, claro, 10/10. Hora de Aventura sempre marcou por ter boas músicas, não é mesmo? E uma grande parte das mais marcantes são obras da Marceline. Então, o que esperar desse especial? Muita música boa! Começaremos pela música de abertura, que pega todo mundo de surpresa e resgata a era punk da Marceline. Boo, I'm sorry, did I scare you? Are you just afraid of having fun? It's Funny é claramente uma música também para a Jujuba, com uma letra sarcástica carregada de fúria, junto com um áudio distorcido e cheio de ruído que faz jus àquelas bandas punks que nasceram nas garagens e não tinham estrutura nenhuma para gravar. Mas é exatamente isso que faz a música ficar tão legal. E o mais legal de tudo é que todo esse ódio e energia foi o que serviu para mostrar cenas de fofura e amor entre elas. Esse contraste foi genial, ninguém esperava e ficou muito bom.
Woke Up é mais um ataque contra Bonnie, coitada, naquela época de separação das duas. Nela, além de ter uma letra forte, tivemos um show de performance da Marcy, e cada detalhe agregou muito para a ambientação da música. Toda aquela raiva foi também o que amedrontou Baltolavo e fez ele voltar para a fornalha, trancando ele lá e livrando o reino de vidro que contaria essa história por centenas e centenas de anos. Talvez não com a letra da música que a Marceline cantou muito correta, mas eu trago mais disso no vídeo de Easter Eggs. Red Light mostra como a música estava presente desde que a Marceline era bem pequenininha, certamente por influência da sua mãe, que incentivou todo o seu lado artístico. Apesar da música ser fofinha de ouvir, ela retrata a visão de uma criança vivendo sozinha, dando nome para tudo, criando amigos imaginários e tentando sobreviver da melhor forma que ela conseguisse. E o mais triste é pensar que aquela luz vermelha piscando para quem ela canta contém uma mensagem da sua mãe antes dela morrer, que ela nunca tinha ouvido. Talvez pela altura do aparelho ela nunca mexeu em seus botões e a mensagem ficou lá por quase 1000 anos. Agora vamos para um personagem que ganhou meu coração nesse especial. Um garoto de vidro cheio de energia e vontade de descobrir o mundo, com sua mente fértil, provavelmente influenciada pelos tantos livros que ele já leu. Ele cria uma música chamada See Through, que é o nome da princesa do seu reino, e o mais legal aqui é que essa princesa na verdade é a única que realmente gosta dele. E se pararmos para analisar essa música, ela não é séria, ele meio que fala mal dela, mas não é de verdade. O que ele canta na verdade é uma reinterpretação do espírito punk da Marceline projetado na sua realidade. Assim como a Jujuba era próxima da Marcy, a princesa era a pessoa mais próxima dele, e talvez ele até tenha um crush por ela. Isso fica mais evidenciado ainda na cena quando ele chega perto da Marceline e o reflexo dela é projetado no rosto dele. Em nenhum momento vemos reflexos dos personagens no personagem de vidro, e isso com certeza foi usado para demonstrar o quanto ele estava inspirado e entusiasmado em viver com a sua heroína que ele leu tanto sobre, e claro, ele queria ser igual a ela. E por isso ela é projetada como um espelho para ele, literalmente. Eternity With You também é uma obra-prima do Glass Boy, onde ele supera sua raiva punk e disso emerge um amor emo maravilhoso. Sério, eu me senti na minha adolescência ouvindo Fresno e American Football. A parte mais legal é que parece que ele de alguma forma também está cantando sobre o amor da Jujuba com a Marcy, mas que meio talvez influenciado também pelo amor dele pela See Through. Não sei o quão claro ficou isso. Mas é nesse momento que vemos a história de como a Marceline presenteou a Jujuba com a sua tão famosa camiseta, toda suada em uma apresentação dela, e a Jujuba simplesmente amou. Agora chegamos à última e mais importante música dessa análise, que eu nem chorei, nem um pouco. Foi só um cisco que caiu no meu olho, tá bom? Monster é a música que a Marcy está criando quando o episódio inicia, mas ela não tem coragem de cantar para Bonnie, porém depois de passar por tudo que elas passaram, ela finalmente resolve cantá-la. A música fala sobre ela ter esse trauma em sua vida, de achar que ela nunca será boa o suficiente e que ela assusta as pessoas mesmo não querendo. Mas foi muito bonito ver que ela está superando isso e ela amadureceu muito, cara. A prova disso é quando o monstro de vidro quebra o seu baixo, ela ignora e vai salvar a Jujuba, dizendo que a Jujuba é mais importante pra ela naquele momento. Eu não esperava, eu pensei que ela ia destruir aquele monstro naquele momento. E o mais legal de tudo, o mais emocionante, além da história da Marceline, quando ela começa a cantar a música, o monstro, o maior vilão do episódio, o Lavo, se identifica e temos um flashback da sua história. E é a coisa mais fofa e triste que eu já vi. Ele era apenas um serzinho marinho fofo junto com seus irmãos brincando, quando então eles são atacados por uma espécie de arraia. Todos são engolidos, mas ele é o único que sobrevive e acaba ganhando uma cicatriz
na sua cabeça. Ele, muito triste, com medo e vergonha, se esconde em uma fenda, mas lá dentro existia um lago de lava, e é ali que ele se tornou um monstro. Percebem que o vilão do episódio é apenas um ser cheio de traumas e tristeza que foi alimentado durante muitos e muitos anos. E ele, ouvir aquela música e se identificando, ele conseguiu se libertar de todo aquele ódio que ele tinha, e assim ele se transforma nesse ser. Ok, isso foi bem nonsense e meio específico, mas sinceramente de uma maneira fofa. Minha nota final para a música é, claro, 10/10, com toda certeza. E bom, é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esqueça de deixar o like, comentar, tudo isso me ajuda demais. E claro, aquele beijo no seu coração de melão. E tchau!